Bom dia, meus irmãos. Que a paz e o amor do nosso Deus esteja sobre nós nessa manhã. Amém? É uma paz que excede a todo entendimento, uma paz que ultrapassa a compreensão humana. É um amor, perfeito amor que lança fora todo medo. Um amor que nos encoraja a crer a cada dia. O texto dessa manhã é Mateus capítulo 11. Queria refletir com os irmãos acerca dessa passagem bem conhecida. Mateus capítulo 11, a partir do verso 25. Diz assim: naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Próximo verso, por favor. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Verso 27 outra vez. Verso 27 diz assim: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. É o que vamos buscar nessa manhã. O verso 28, ele conclui esse pensamento chave nessa passagem dizendo: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham a mim todos os cansados e sobrecarregados. Venham a mim. Vamos até a Jesus. A mim, claro, não eu, Marcelo, mas vamos a Jesus. Disse ele: venham a mim. É uma convocação, é um chamado. Todos nós ouvimos esse chamado, e esse chamado continua ecoando todos os dias até a consumação dos séculos para todos aqueles que ouvem a voz de Deus, que ouvem a voz do Mestre, que estão ao alcance de sua voz. Esse chamado é real e ele existe para todos aqueles onde a igreja alcança, onde a igreja chega, onde a palavra de Deus é ouvida. Nesse relacionamento, a iniciativa é dele. É ele que abre as portas para o relacionamento. É ele que convida: vem para cá, vem caminhar pertinho de mim. A iniciativa não é nossa. A iniciativa não foi minha, não foi sua. A iniciativa do relacionamento é do próprio Deus. Só é possível que nós amemos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Assim diz João na primeira carta. O nosso amor a Deus e aquilo que a gente expressa nessa manhã em canções, em toda a devoção, é resposta ao amor de Deus. Ele nos amou primeiro. É Ele que nos convida a esse relacionamento, e essa é uma das diferenças marcantes da fé que a gente professa. É uma das diferenças mais marcantes do cristianismo para todas as outras formas de expressão de religiosidade. Porque o conceito de religião são coisas, práticas, ritos que os homens, a humanidade faz na intenção de alcançar a Deus. Mas no Evangelho e no cristianismo a gente vê que todo rito é vazio de significado, porque o que acontece em primeiro lugar é Deus buscando o homem. Não é homem buscando a Deus, é Deus buscando o homem. E aí o nosso amor e a nossa devoção e os nossos rituais é somente em resposta àquilo que aconteceu primeiro. O amor de Deus vem até nós, o amor de Deus nos alcançou. O chamado, a convocação: venham até mim. Foi isso que a gente ouviu um dia. E é isso que a gente ouve todos os dias, e é isso que a gente proclama todos os dias quanto igreja. E é isso que o pecador, aquele que ainda não teve a experiência do encontro pessoal com Cristo, precisa ouvir: o convite: venha até mim. Jesus disse isso.
Nesse primeiro ponto que a gente precisa analisar, a gente vai pensar em 3 perspectivas do venham a mim. O primeiro ponto é exatamente esse, do chamado, da convocação, daquele que ainda não tem o relacionamento, assim como eu e você não tínhamos no passado, e Jesus estava nesse exato momento fazendo o convite para aquelas cidades onde ele estava passando e pregando. E aí tem um determinado momento nesse mesmo capítulo, nos versos anteriores, a partir do verso 20, capítulo 11, verso 20, que Jesus proclama uma condenação para aqueles que ouviam a palavra, viam a manifestação de milagre, mas até então não estavam nele, não haviam tido a experiência do relacionar-se com ele. Vamos ler? 11, 20 até o 24. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que ele mesmo havia realizado a maioria de seus milagres, porque não se arrependeram, os moradores dessa cidade não haviam se arrependido. E aí ele começa, verso 21. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Só para você entender, Tiro e Sidom eram cidades não pertencentes à Judéia. Não estava dentro do contexto judaico, não era tradição judia, não tinha a religiosidade do Antigo Testamento, ao contrário de Corazim e Betsaida, que eram cidades judaicas. E a proclamação de condenação que Jesus fala é: olha, vocês aí, cidades dos judeus, se lá em Tiro e Sidom, que eram gentios, que eram alheios à fé do Deus único e verdadeiro, se lá em Tiro e Sidom tivessem sido feitos os milagres que foram feitos aí, eles teriam se arrependido, eles teriam se convertido, eles teriam ouvido. Mas vocês viram milagres demais, vocês viram ensinos de Deus demais, vocês têm o Antigo Testamento inteiro, vocês tiveram os milagres, tiveram os ensinos, tiveram a presença de Jesus, e ainda assim, com tudo isso, não se arrependeram. Verso 22. Eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor, essas cidades, Tiro e Sidom, serão julgadas com menos rigor do que vocês, que estiveram tão perto e não se arrependeram. Verso 23, é a terceira cidade judaica que Jesus condena. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, Antigo Testamento, Sodoma e Gomorra, ela teria permanecido até hoje. Aquela cidade que foi destruída, lembra lá da mulher de Ló? Se aquela cidade tivesse visto aqueles milagres, tivesse tido contato com a pessoa de Jesus, o Cristo está dizendo, aquela cidade estaria existindo até os dias de hoje. Mas em você não, Cafarnaum. Em Cafarnaum foram proferidos os principais ensinamentos de Jesus. Era uma cidade próxima onde foi feito o Sermão do Monte, que a gente tem nesse livro em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Cafarnaum ficava ali perto. Então o que Jesus está proferindo é o seguinte, verso 24, por último. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor, um rigor menor para Sodoma do que para você, Cafarnaum. E aí a gente para e precisa pensar. A gente para e precisa entender o que é isso que está acontecendo. Porque Jesus passou por essas cidades, Betsaida, Corazim, Cafarnaum, ensinando e curando e manifestando poder e graça, manifestando o reino de Deus, a expressão de Deus, revelando Deus, como a gente já leu, revelando Deus aos homens, porque é impossível que o homem alcance a compreensão de quem é Deus único e verdadeiro. Sem a revelação do Filho, é uma revelação incompleta, ela é somente parcial, a revelação completa a gente só tem em Cristo, e é aquilo que ele estava fazendo. Mas ele disse, olha, tudo isso que eu fiz e tudo aquilo que eu falei, as minhas palavras e os meus milagres foram em vão, porque vocês não se arrependeram, vocês não mudaram as suas práticas, vocês continuaram sendo vocês mesmos e sendo quem vocês sempre foram, apesar dos milagres e apesar da palavra. E a reflexão primeira de hoje é, no convite do vinde a mim, quando Jesus fala, venham até a mim, a gente consegue ouvir isso muito forte no coração. Venham até a mim, venha a mim, venha a mim. Jesus está perto o suficiente para a gente ouvir as palavras. Às vezes a gente frequenta a igreja, a gente assiste a televisão e a gente ouve os testemunhos
e a gente ouve falar dos milagres de Jesus. A gente conhece os milagres de Jesus, a gente até entende na nossa razão que Jesus é poderoso o suficiente para fazer milagres, mas a gente não se arrependeu de verdade. A gente não foi até Ele. A gente está mantendo no nosso relacionamento com Deus uma distância de segurança. Uma distância de segurança na qual eu consigo ouvir a voz. Que bom é ouvir a voz, né? Como disse Pedro, para onde irei eu se só tu tens as palavras de vida eterna? A gente mantém um relacionamento de segurança. Não, daqui eu consigo ainda ouvir a voz de Deus. Daqui eu ainda consigo ver os milagres, saber que eles existem e acontecem. Mas a gente ainda, em algum momento da nossa vida, ou talvez seja o momento que você individualmente esteja passando agora, não se lançou plenamente a um relacionamento profundo e verdadeiro com o Mestre, que chama venham a mim. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E essa é uma religiosidade vazia. Essa é uma religiosidade que não vai produzir frutos na eternidade. Porque ouvir a voz do Mestre e ver os milagres não serve para muita coisa se você não der o primeiro passo na direção de Jesus, que é um passo de fé. É um passo de se despir-se de si mesmo, das nossas idiosincrasias, para falar difícil, mas das nossas pequenas coisas que a gente fica criando obstáculos ao relacionar-se com Deus. E hoje não é comum a gente ter pessoas que a gente chama comumente de amigos do Evangelho. São pessoas que adoram frequentar os templos, adoram ouvir as rádios, adoram ouvir as mensagens. São pessoas que até ofertam e dão o dízimo, você pode acreditar nisso. Existem pessoas que dão oferta na igreja, que dão o dízimo mensalmente, cotidianamente, rotineiramente, sem se lançarem a um relacionamento verdadeiro, sem se relacionarem a um relacionamento profundo, sem terem sido batizadas, sem serem membros da igreja, sem terem a experiência da conversão, sem terem tido a experiência do primeiro passo, que é o primeiro passo de fé, ficando numa distância de segurança, apenas ouvindo, apenas vendo, mas não se relacionando profundamente com Deus. Qual é a consequência disso? O convite de Jesus, venham a mim, é para que encontreis alívio e descanso. A consequência da gente estar a uma distância suficiente de Deus para ouvir as suas palavras e ver o seu agir, mas não nos relacionarmos com Ele, é não recebermos o alívio. E aí vem uma angústia, porque a pessoa frequenta a igreja, a pessoa ouve a mensagem, a pessoa acha que é, mas não é. E vive sobrecarregada e angustiada, não recebendo o alívio de Jesus, embora ouça o convite todo domingo, embora ouça o convite em vários momentos, venham até mim, e a pessoa acha que só ouvir a voz é relacionar-se. Não recebe alívio, porque não se relaciona, porque se engana, porque acha que mantendo uma distância em que somente é capaz de ouvir e ver, isso é vida com Deus, e não é. E a maior prova disso é não estar com a alma aliviada. Você quer saber verdadeiramente se a experiência que você teve com Cristo, se a experiência que você teve com Deus, ela foi uma experiência real? Nós cantamos isso essa manhã. Recebi um novo coração do Pai. Olha para a tua vida. Você recebeu esse novo coração? Você nasceu de novo? Você consegue ver o divisor de águas na tua vida? Quem você era e quem você é hoje em Deus? Você percebe que Deus mudou a tua vida completamente? Que você hoje é uma outra pessoa, é uma nova pessoa, é uma pessoa que já experimentou o alívio, porque você foi até Jesus? Que você não está mais com a sobrecarga que havia no passado? Que aquele peso que estava nas costas sumiu? Porque você tomou o fardo, o jugo de Jesus, que é leve? E essa é a primeira reflexão dessa manhã. Para que nós não possamos estar próximos o suficiente para ouvir a palavra e ver os milagres, e não receber o alívio. Para que nós venhamos a dar, ainda que seja o primeiro passo, um passo de fé, de se abrir a um relacionamento com o sobrenatural, de mudar o teu status no relacionamento com Deus.
de fazer um relacionamento de intimidade, de conhecimento, não só de ouvir as palavras, mas de viver, de conhecer Deus de perto, de se relacionar com Ele, de receber o Espírito Santo no seu coração, receber Deus dentro de si, para que você venha ser morada de Deus, para que Deus venha morar dentro de você com o seu Espírito Santo. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo do venham a mim é um passo de fé, mas você tem que dar esse primeiro passo. O primeiro passo é um passo de fé. O segundo passo, o segundo momento, que eu acho que é o que se aplica à maioria de nós aqui, porque a maioria de nós já deu esse primeiro passo, eu entendo assim. A maioria de nós já demos um primeiro passo de fé no relacionamento com Cristo. A gente não se enquadra na categoria dos amigos do Evangelho, mas nós somos filhos de Deus de verdade, nascidos de novo, nova criatura, recebemos esse novo coração que cantamos. Mas também não é difícil, irmãos, se você olhar para a sua vida e eu olho para a minha vida, eu vejo que existem alguns momentos que eu me vejo sim, cansado e sobrecarregado. Esse alívio que Jesus nos dá e nos deu no relacionamento pleno com Ele, é um alívio fundamental da carga e do jugo de escravidão do pecado, mas em grandes momentos da sua vida, em muitos momentos da sua vida, você se encontra cansado, sobrecarregado, ou não? Você vive uma vida super leve o tempo todo, isenta de problemas e preocupações e angústias e temores. Eu creio que não. Eu creio que a gente vive em alguns momentos a necessidade de continuamente termos que ir até Jesus. Ir até Jesus não se faz uma vez só. Ir até Jesus se faz sempre, todos os dias, continuamente. Se na tua cabeça você obedece o convite do venham a mim, ou vinde a mim, em algumas versões, somente no domingo, domingo é dia de ir, né? Aí você se arruma e vem. Você vai viver o resto da semana com peso, sobrecarregado e sem receber o alívio de Deus. Porque o alívio, ele é recebido na medida do relacionamento. E quanto menos eu me relaciono, menos aliviado sou. Quanto menos eu me relaciono, mais sobrecarregado estou, mais angustiado estou. E se a depressão e se a angústia é o mal do tempo que vivemos, a solução definitiva e última e eficaz é um relacionamento profundo com a pessoa do eterno, porque nele está repousada todas as respostas, todo o futuro nele repousa. Todas as nossas dúvidas, questionamentos, e se, mas e se isso, e se aquilo, mas e amanhã? Eu ouvi recentemente, não estou lembrando agora, de uma pessoa que contou, né? Hoje em dia, as pessoas estão preocupadas porque hoje não tem o que se preocupar, mas amanhã pode ter com o que se preocuparem. Quer dizer, hoje eu não tenho preocupação nenhuma, mas amanhã eu posso ter alguma preocupação. Então a preocupação que eu ainda não tenho hoje, mas possivelmente terei amanhã, já me preocupa agora. E um problema que eu não tenho, e nem sei se terei, mas existe a possibilidade, traz angústia para mim no tempo presente, hoje. Descansemos em Deus, lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, o nosso fardo. Tem uma música antiga, que diz, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer um que seja, porque somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém? A gente deve ir até Jesus, meus irmãos, todos os dias. Não é uma decisão com data de agenda marcada. Eu me converti em 4 de janeiro de 1998, desci as águas em abril. Esse negócio de agenda e calendário é complicado, isso não funciona muito na vida prática. Ou você se alivia quando lembra do dia da sua conversão. Nossa, eu estou tão agoniado aqui, meu Deus, o que será de mim? Não, mas em 4 de janeiro de 1998 eu me converti. Você quer se relacionar com Deus, é ali, é agora, é ao vivo, não quer assistir programa gravado. Você não quer reviver a espiritualidade da data da tua conversão. Você quer reviver a tua espiritualidade viva naquele momento. Você quer que o Espírito Santo fale no teu coração naquele momento, como falou no dia da conversão. Quando você ouviu e atendeu a primeira vez o chamado do vinde a mim.
A gente não precisa ficar vivendo de programa gravado, de replay, de videotape. A gente precisa viver uma fé viva, uma fé do tempo presente, uma fé para hoje, para esse momento agora. O tempo que a gente vive, que uns chamam de pós-modernidade, sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, ele chamou de modernidade líquida. O que uns chamam de pós-modernidade, ele chamou de modernidade líquida, porque as coisas hoje escorrem pelas mãos. As instituições já não têm uma forma rígida. As instituições são líquidas. A família é líquida, a relação de emprego é líquida. Até aquilo que a gente conhece como igreja, como CNPJ, hoje aquilo é meio líquido, porque existem comunidades de pessoas crentes e salvas que se reúnem sem bandeira, sem nenhum CNPJ, sem nenhuma instituição. Não estou questionando a legalidade, porque isso é questionável, mas que existe, existe. E eu não posso dizer que aquilo que está lá não é igreja. Não posso dizer que aquilo que está lá não é o corpo de Cristo. Porque é um novo tempo, é uma nova igreja para um novo tempo, para uma nova geração. A modernidade líquida implica nisso. E às vezes a gente tenta estar com tudo seguro, estar com tudo nas nossas mãos, com todo o controle, com tudo cronometrado, tendo a sensação de segurança que sou eu que tomo conta da minha vida, sou eu que sou o gerente de tudo. E você não é o gerente de nada, é incapaz de gerenciar o fio de cabelo que está na sua cabeça. Se ele vai cair ou não. Você não consegue dar conta disso, vai dar conta do quê? Vai dar conta do que mais? Por isso que nós precisamos ouvir a voz, ver os milagres e correr, após o primeiro passo de fé, correr a cada dia, de segunda a segunda, 24 horas no dia, toda semana, todo mês, o ano inteiro, para os braços de Jesus. Tem gente cansada de trabalhar, tem gente cansada do trabalho, não enxerga propósito no trabalho. Tem gente cansada de igreja. Pastor Israel Belo de Azevedo tem um livro chamado Gente Cansada de Igreja. Tem gente cansada da família, que acha que a família é descartável, que enquanto não me serve, eu jogo fora, compro outra. Tem gente cansada da vida, tem gente se suicidando. Essa semana eu recebi um e-mail lá no trabalho, lá, nota de falecimento. Normalmente é dita a causa, né, no acidente ou infarto, eles minimamente informam a causa do falecimento. Aí nesse não veio nada escrito. E aí a gente fica, normalmente avisa, né, o que foi, e agora não avisou, o que foi, o que é, o que foi, e o que foi? Suicídio. Suicídio. E tem muitos casos que a gente não chega aos nossos ouvidos que acontecem cotidianamente. Tem gente cansada de viver. Não é só do trabalho, da família ou da igreja. Tem gente cansada de viver. E, irmãos, a solução para tudo isso está no convite que Jesus nos faz na sua palavra. Ir até Ele. Ir até Jesus. Essa é a solução. É a solução para a gente cansada. É solução para a gente que não está aguentando mais. É solução para a gente que está pensando em desistir, que acha que não está dando certo. É ir até Jesus todos os dias, a todo momento. É se relacionar com Ele. É lançar-se num relacionamento profundo e íntimo com Ele. A Bíblia que eu trouxe aqui nessa manhã é a Bíblia chamada A Mensagem, de um pastor norte-americano, mais de 30 anos de ministério, chamado Eugene Peterson. Ele não fez uma tradução, ele fez uma versão poética da Bíblia. Ele foi no original do hebraico, foi no original do grego, entendeu a ideia do texto, entendeu qual era o sentido do texto na época que ele foi escrito e reescreveu a ideia do texto para os dias atuais. Tanto para a cultura norte-americana, bem aplicado, e também para o contexto que a gente vive. Esse texto de Mateus capítulo 11, do verso 28 ao 30, ele escreveu assim: Vocês estão cansados? Enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros
e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. É tudo que a gente precisa para viver. Ser companheiro de Jesus, andar junto, lado a lado, ter Ele como Senhor e conselheiro das nossas vidas, a companhia não só dominical, constante das nossas vidas. E aí a gente vai descobrir que andando com Ele, assim como companheiro, a nossa vida é uma vida de liberdade e leveza. Uma vida de liberdade e leveza. Esse é o segredo da vida e do caminhar com Jesus. Tem uma música de 2 compositores, chamados Danilo Souza e Fernando Anitelli. Eles cantam um pouco sobre essa angústia do tempo atual, dessa modernidade líquida. Eles falam: camarada, de onde vem essa febre? A nossa alegria breve por enquanto nos deixou. Camarada, viva a vida mais leve. Não deixe que ela escorregue, que te cause mais dor. Não deixe que a vida escorregue, que te cause mais dor. Isso só é possível quando a gente deposita a nossa vida por inteiro na pessoa de Cristo. Só lá. A gente não tem a menor condição, a menor capacidade de cuidar de nada, como eu disse. Mas em Cristo nós temos todo o alívio necessário. E todo o significado necessário. Se você está cansado do teu trabalho, se você acorda, ai meu Deus do céu, o que eu estou fazendo indo para aquele lugar? O próprio Deus te mostra e te ensina que é naquele lugar que você precisa ser quem Ele quer que você seja. Que o objetivo de estar naquele lugar não é para você só trabalhar, prestar serviço e ganhar dinheiro. É para você ser luz lá, meu irmão. É para você ser o representante do Cristo. Porque se você caminha com o Cristo, onde você vai, você leva Ele contigo. Ele está lá contigo também. Se você está cansado da família, a solução, muito pelo contrário, não é a família que é descartável. O significado e o sentido da verdadeira família você só consegue entender quando você consegue entender Cristo e a igreja. Quando você consegue entender o relacionamento perfeito que há na Trindade, o significado de aliança. E essas coisas você só descobre em Deus, com uma espiritualidade sadia. Se você não consegue encontrar sentido na vida, por que eu estou aqui, para que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer, eu vou viver, crescer, trabalhar, cuidar dos filhos e morrer, para que isso tudo? Deus te dá todo o significado para a tua vida. Porque para cada um de nós Ele tem um propósito específico, eu acredito assim. Propósito específico para cada um de nós. É nele que nós não só repousamos e recebemos alívio, como aprendemos. Aprendei de mim. É um outro convite desse mesmo texto de Mateus capítulo 11. Aprendei de mim. Portanto, para terminar esse segundo momento, a gente precisa entender que o alívio na vida do crente, o alívio da vida cristã, não é fruto de momento. Que bênção foi o adore, né? Mas o alívio verdadeiro não acontece nos 4 dias de adore. O alívio verdadeiro acontece nos 4 dias onde não tem o adore, onde não tem culto na igreja, onde a rua Ermengarda 31 está fechada. Aí nesses 4 dias é possível acontecer o alívio verdadeiro. Porque o alívio verdadeiro não está nisso aqui. O alívio verdadeiro está no teu relacionamento com Cristo. Está lá na porta do teu quarto fechada. Ali está o alívio verdadeiro. Ali está o alívio pleno. De maneira que esses momentos que a gente vive em comunhão e em conjunto com a igreja são importantes para a gente celebrar a alegria que temos em Deus, para a gente conversar sobre essas coisas, para a gente receber uma palavra, para a gente rasgar o coração e cantar para Deus bem alto. Mas o verdadeiro alívio vem de um fruto de relacionamento. Quando você cruza essa porta, começa a necessidade de alívio e a necessidade do relacionamento. É a partir dali, da porta para fora, onde essas coisas precisam acontecer. O alívio na vida cristã não é fruto de momento, é fruto de relacionamento. Relacionamento contínuo com a pessoa do Pai. Esse é o desafio. Para você entender, vou usar a figura e a imagem de um salmo muito conhecido, talvez o salmo mais conhecido que a gente tenha hoje. Salmo 23. Salmo 23, salmo super conhecido. E o que o salmista diz lá? O Senhor é o meu pastor. Então ele tem um pastor que é o próprio Deus.
o pastor dele não é qualquer um. O pastor dele é Deus, o Deus, Senhor. Por melhor que fosse o pastor da época, por melhores ferramentas, mais capacitado, mais experiência, o pastor daquele camarada era o Deus. O Senhor é o meu pastor. Sendo Deus o meu pastor, Ele vai me pastorear bem ou mal? Tão bem que eu não vou sentir falta de nada. Porque quem está cuidando de mim é o próprio Deus, vai me faltar o quê? Na imagem que temos do Salmo 23, a gente tem 3 coisas ali. 2 muito interessantes, uma nem tanto. A primeira é pastos verdejantes. Porque o pastor, que é o Senhor, guia o salmista até os pastos verdejantes. Além dos pastos verdejantes, a gente tem um cenário de águas tranquilas. Mas tem um terceiro cenário, que não é tão interessante assim, que é o tal do vale da sombra da morte. O salmista olha os pastos verdejantes, o salmista olha as águas tranquilas, o salmista olha também para o vale da sombra da morte e ele declara uma coisa, que é: não temerei mal algum. Porque o pasto que é verdejante, um dia pode parar de chover, bater um sol danado, ficar 3 meses com o sol em cima, o pasto vai queimar. A água que está tranquila agora, pode bater um vento, vem um furacão, agita a água e a água não vai estar tão tranquila assim. O vale da sombra da morte já é o vale da sombra da morte, acho que não tem como muito piorar. Mas uma coisa eu digo, e é por essa coisa que eu digo que eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Então, não é o momento, não é o lugar, não é o pasto verdejante que deixa ele tranquilo, e não é a água tranquila que deixa ele calmo. E nem o vale da sombra da morte deixa o camarada desesperado. Ele diz: eu não temerei porque o Senhor está comigo. Não é onde está, não é o que está acontecendo, não é o cenário catastrófico ou pacífico. O que traz calma, o que alivia eu não tenho medo porque o Senhor está comigo. Ele está comigo, eu tenho um relacionamento com Ele, e esse relacionamento ele tem ferramentas e instrumentos que me conduzem, que me guardam, que me guiam. Que lá no Salmo é a vara e o cajado. Por isso que eu digo, não temer não é buscar pasto verdejante, e não é buscar água tranquila, e nem evitar o vale da sombra da morte. Não temer é ter a presença de Deus. Venham a mim. Venham a mim. Estando com Ele, se relacionando com Ele, Ele tem as ferramentas e os meios necessários para você não temer. Entendido isso? No primeiro passo, no primeiro momento, a gente viu um passo de fé, que é possível que alguns de nós aqui estejamos perto o suficiente para ouvir Deus, a palavra de Deus, ver Deus agindo na vida das pessoas e ainda assim andarmos sobrecarregados, sem alívio, porque não nos relacionamos plenamente com Ele através da nossa fé, não passamos pela experiência de um novo nascimento. Isso é fundamental para a gente experimentar o segundo momento, que é o alívio cotidiano e o alívio permanente, ou o alívio eficaz, de um relacionamento com Deus. Começa tudo pela fé e depois começa pelo relacionamento. Mas, em terceiro e último lugar, numa terceira e última perspectiva, esse venham a mim, esse chamado e essa convocação que Ele fez a todo aquele que crê, aquilo termina. Você sabia que termina? Esse venham a mim é um relacionamento que você começa distante, vai se relacionando, vai se aproximando, e chega uma hora que você está tão perto e vai estar tão perto de Deus que o venham a mim acaba, que você chegou. É um venham a mim que tem uma bandeirinha de chegada. Jesus, o Cristo, fala sobre isso nesse próprio livro de Mateus, e é o último textinho que a gente vai ler, Mateus capítulo 11. Capítulo 11 não, desculpa, capítulo 25. Mateus capítulo 25, a partir do verso 31. Mateus 25, 31. A gente vai ler 31 ao 34. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa
as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, mais uma vez e pela última vez, definitiva vez, vinde a mim. Ele vai dizer: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. É a última vez que você vai ouvir Jesus te chamando: vinde a mim. É a última vez. Ele vai dizer: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Enquanto nessa vida e enquanto o nosso coração pulsa e as coisas acontecem, a gente se relaciona a cada dia obedecendo um vinde a mim e encontra um alívio, a cada dia um problema e a cada dia um alívio na pessoa do Cristo, há de chegar, meu irmão, e há de chegar para mim e para você, os que creem nessa promessa, um dia onde Jesus vai falar: vem, e quando você for, você chegou e de lá você não sai mais, porque você chegou no reino, e aí no reino acabou. Aí é só alegria, acabou a angústia, acabou o choro, acabou os motivos pelos quais você precisa se preocupar, porque tudo o que há no reino e de tudo o que há no reino é a presença de Deus. Vai ser o cumprimento de João 17, que eu neles e eles em mim, plenamente, imersos em Deus, santos, com um novo corpo, com um corpo glorificado, um corpo que não tem a inclinação para o pecado, um corpo que não tem inclinação para o mal, um novo corpo, num novo céu, numa nova terra, plenamente em Deus. Venham a mim e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse descanso último vai ser definitivo, vai ser um descanso eterno para as nossas almas, vai ser a libertação e a leveza na maior expressão, no céu. E é essa esperança, é sobre o venham a mim, na perspectiva da esperança, que nos motiva e nos encoraja a caminhar com Deus. Porque a gente não quer um relacionamento com Deus que sirva só para essa vida, como o próprio apóstolo Paulo falou. Se a gente espera as benesses de Cristo só para serem desfrutadas aqui, é isso? Não, a gente não espera viver uma vida com Deus aqui de uma maneira plena, porque a nossa esperança de sermos plenamente cheios de Deus está lá em cima. E enquanto estamos aqui, a gente tem que entender que tem vale da sombra da morte, meu irmão. Tem vale da sombra da morte, e às vezes é mais vale da sombra da morte do que pasto verdejante. Para alguns é vale da sombra da morte mais tempo do que para outros. Mas para todo mundo está garantida a presença de Deus, a vara e o cajado que consola, e está garantida a promessa, a esperança de que o vale da sombra da morte acaba, o pasto verdejante de verdade, que nunca se desbota, de verdade, verdadeiramente, a água tranquila, super tranquila, para sempre no céu é nossa, porque nós iremos até Ele, viveremos essa experiência. Isso é o resumo do Evangelho. Primeiro passo, um passo de fé, é crer nas promessas de Deus e crer que a palavra de Deus é suficientemente poderosa para nos libertar de nós mesmos, nos libertar das nossas angústias, libertar do nosso pecado, da nossa mente pecaminosa inclinada para o mal e nos dar uma experiência de um novo nascimento, um novo coração. Que num segundo momento, e após ter passado pela primeira experiência, você tem as portas abertas para se relacionar com Deus e receber alívio o tempo todo. E mais que isso, num momento futuro, e que é esperado, aguardado pela igreja, esse alívio vai ser pleno. A gente vai conhecer a Deus como Ele é de verdade. E é essa esperança que nos move, e é essa garantia de consolo, é essa garantia de sermos recebidos e acolhidos por Deus, pelo próprio Deus em pessoa. É o Rei sentado no trono que chama, vem. É essa garantia que nos enche de esperança, para que saiamos por essas portas e venhamos a viver mais uma semana, mais um mês, mais um ano, buscando a cada dia esse Deus. Buscando a cada dia esse Deus. Foi uma experiência real no passado, é uma experiência real no presente e é real no futuro, meu irmão. É real, essa experiência é real para o futuro. Lá repousa toda a nossa alegria,
nosso descanso e a nossa paz. Amém? E aí, para terminar, eu queria que a gente cantasse uma música. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos cantar? Porque essa é a música. E eu queria te desafiar nesse momento a não só cantar, mas a visualizar. Imagina isso acontecendo. Exercita um pouco o teu lado lúdico e imagina isso. Imagina isso. Sonha com isso. Queria tanto ver o meu Senhor descer.
cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde antes da fundação dos séculos. Amém, irmãos? Essa é a certeza que a gente tem, essa é a garantia que a própria palavra nos dá. Amém, meus irmãos? Queria... Você vai falar mais uma coisa? Antes da Ruth trazer para a igreja a notícia que ela tem, eu queria encher o teu coração de esperança com essa palavra e essa certeza que a cada um de nós está garantida desse reino. Esse reino é chegado e essa garantia é nossa, meus irmãos. Essa é a certeza de todo crente. E a gente não precisa temer nem essa vida, nem de viver a essa vida. Não precisamos temer viver essa vida e não precisamos temer a morte. Amém? Não precisamos temer a morte. Porque o reino é nosso. Está garantido. Nós somos filhos desse reino. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre essa igreja e sobre todas as igrejas reunidas, sobre a igreja invisível que vive a realidade do reino, que tem a esperança no reino e que vive focada no reino. Sobre essa igreja seja a graça, o amor, a consolação do Espírito Santo. E é em nome de Jesus. Amém.